ele está em Cafarnaum, quando ele tem um embate com os escribas e fariseus. E nesse embate, aleluia, os escribas e os fariseus, eles andavam aonde Jesus estava. Muitas das vezes eles estavam ali só para criticar, para levantar algum erro, porque os escribas e fariseus, eles seguiam muito à risca a religião. Então agora eles estão ali falando que os discípulos de Jesus, eles não lavavam as mãos para comer. Então Jesus, ele vai dizer: olha, o que entra na boca do homem não faz mal, mas sim é o que sai. Porque os discípulos não estavam ali, e Jesus também não cobrava deles, que eles faziam a purificação, assim como os anciões faziam. Então eles questionavam: que mestre é esse? Mas Jesus, ele não quer que os discípulos participem disso. Ele não quer ensinar para os discípulos debaterem religião. Jesus não quer que os discípulos se envolvam em discussão, em restringir, todas as coisas ali que os judeus já faziam. Então Jesus, ele prefere se afastar, e ele resolve ir para a terra dos gentios, a terra que nós lemos aqui, Tiro e Sidom. Então ele retira dali para a terra dos cananeus. Quem são os cananeus? Os cananeus são descendentes de Cão. Cão era filho de Noé. Noé, por sua vez, ao sair da arca, ele possuiu uma vinha, e ao possuir essa vinha, ele se embriagou. E Noé, ele vai ser visto pelo seu filho Cão, e Cão vai rir. Então Noé, ele vai amaldiçoar Cão e toda a sua descendência. E é dali dos cananeus que nasce esse povo pagão, aonde esse povo é um povo idólatra, a qual eles são um povo politeísta, aonde eles adoram vários deuses. E que Deus é esse, irmão Beto, aleluia, a qual eles adoram? Eles adoram ali a Zera, Anat, Astarte, Baal, e cada um desses deuses que eles adoram, porque o tempo está ruim, eles têm Deus. Quando o tempo está bom, eles adoram outros deuses. Então é assim: se chove, eles adoram um Deus, eles adoram deuses diferentes, para cada tempo ali, eles têm um Deus diferente. Mas o Deus que eu conheço e que você conhece, chama-se o Deus único, Jesus de Nazaré. E nós vimos, amados, que é desta terra pagã que nasce, aleluia, Jezabel. Jezabel é uma mulher aonde ela deixa-se dominar pelas coisas ruins. E eu quero dizer para você, mulher, que quando uma mulher ela se coloca para fazer o mal, não tem quem pare, a não ser Jesus de Nazaré. E nós vamos ver que essa mulher, ela fez um estrago. Ela mandou matar muitos profetas de Baal. E Elias,
um dos profetas, em qual fez muitas proezas em nome do nosso Deus. Até ele, irmãos, ele entrou em crise por causa de Jezabel. Porque quando a mulher se coloca do lado errado, é terrível. E agora Elias, ele está numa caverna, temendo a morte. Mas o Senhor vai cuidar e tratar dele. E quando Elias vai ver que ainda tem mais 7.000 profetas, não estava sozinho. E agora, meus queridos, aleluia, nós vimos que Jesus, ele sai, dali. Mas eu quero deixar para vocês que quando uma mulher também, ela se coloca na presença de Deus, ela se levanta como uma atalaia do Senhor. E nós temos como exemplo várias mulheres de Deus. E nós vimos, aleluia, que quando, aleluia, uma mulher, Ruth, ela decide, aleluia, a servir o Deus de Noemi. E Noemi vai entrar, aleluia, em batalha com ela. Para quê? Para que ela possa voltar para casa e servir aos seus deuses, voltar para a casa dos seus pais. Mas ela está decidida a servir o Deus de Noemi. E ela fala: o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Quando a mulher se coloca na decisão, não há demônio, não há tristeza, não há ferramentas preparadas contra a sua vida e contra a sua família. Não há nada que pare. Mas também, aleluia, nós vamos, aleluia, falar também da mulher intercessora. Agora ela se torna rainha. E Esther, ela se coloca ali para interceder pelo seu povo, pela sua nação. E ali ela chega até a correr risco de vida, quase perde a sua vida, mas por amor à sua nação. Porque uma mulher intercessora, ela faz isso. Eu creio que muitos que não aceitou Jesus nessa congregação, como a irmã Nara, nossa irmã Lidiane, são mulheres, aleluia, que Deus enviou para interceder neste lugar. E nós vimos o testemunho do nosso diácono Renato, a qual ele intercedeu pela vida dele. E falou assim: olha, eu quero ver você lá nesse congresso. E aí está o fruto da intercessão. Porque a vida de intercessor, queridos, ela é no oculto. Ela não traz ibope. Ninguém vê. O que dá ibope é você pregar, você cantar. Mas a vida do intercessor, ela não dá ibope. Não tem cargo de intercessor. Vocês já viram isso? Não tem. Mas aqui há mulheres que intercedem pela sua família. Eu gosto de culto de declaração porque você pode preparar essa palavra, porque vai ter muitas mulheres. Às vezes nos outros cultos, às vezes não vão ter, mas sempre no culto de mulheres é onde elas guerreiam, elas intercedem,
elas buscam, consagram, não que os outros também não consagram. Então Esther é uma mulher intercessora que salva a sua nação. Mas eu quero falar também de uma mulher de aliança. O nome dela é Raabe. Muitos dizem a prostituta Raabe, a qual essa mulher, aos espias de Josué chegar lá em sua terra, essa mulher, ela vai guardar os espias lá em Jericó. Então ela vai fazer uma aliança com aqueles homens e vai falar assim: olha, eu sei que o Deus de vocês já deu essa terra para vocês, já deu essa cidade para vocês, e quando você chegar aqui, assim como eu guardei vocês, eu vou dizer: olha, guarda também a minha casa. E eles vão dizer: olha, todos que estiver dentro da sua casa será guardados. Eu quero dizer, você, mulher, é uma mulher de aliança? Qual aliança que você tem? Porque o que eu aprendo aqui, queridos, é quando uma mulher, ela resolve fazer uma dupla com Jesus, acabou. Não tem quem segura. Quando você é mulher, só olha, você é você. Mas quando você chama Jesus para fazer dupla com você, já é. Não há quem segura. E a Bíblia vai relatar que Raabe, ela é guardada, e quando Josué chega, toma aquela cidade, a sua casa é guardada. Por que ela sabia que ela seria guardada? Porque ela sabia, queridos, aleluia, que o Deus de Josué, ele tinha feito eles passar de pés enxutos o mar vermelho. Ele tinha feito maná descer do céu. E todas as guerras, eles passavam o trator por cima. E Raabe está lá em Jericó, mas ela está sabendo de tudo. Ela é uma estrangeira, mas quando os espiões chegam, ela diz: olha, eu sei o Deus que você serve, e o Deus que você serve já entregou essa cidade nas suas mãos. Nem os espias tinham essa fé, mas ela tinha. E eu sei que o seu Deus é Deus em cima e Deus embaixo, Deus no céu e Deus na terra. Esse é o Deus de Raabe. Mas podemos também eleger outra mulher como uma mulher que parou o exército de Davi, uma mulher que para o exército. E logo mais nós iremos falar da mulher que parou Jesus. Nós vimos que Nabal é um louco, embriagado, gosta de festa, mas não abre mão da sua riqueza. E Davi, ele vai fazer um bem ali no deserto, onde havia muitos ladrões, e Davi, ele vai guardar os animais, os tosqueadores de Nabal. E quando Davi está com 600 homens ali, eles têm fome, então ele vai mandar 10 homens para ir buscar alimento, achando que Nabal ia retribuir. Mas agora Nabal, ele paga o bem com o mal. Quem é Davi? Davi é o filho de Jessé, mas quem é Jessé? Eu conheço Saul.
mas Davi eu não conheço. Então Davi vai separar 400 homens em um, vai dizer: olha, nós vamos descer, nós vamos acabar com toda a família dele, e não vai escapar, nem criança não vai escapar. Mas a Abigail, ela vai tomar uma atitude, aleluia, e ela vai fazer a diferença naquela família. Aleluia, glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, a qual há um tempo eu estava muito desanimado, mas ela não aceitou. E ela falou: olha, Senhor, não aceito. Eu quero ver meu esposo de novo pregando, congregando, fazendo o que ele fazia. E hoje eu não vejo mais. E para a glória de Deus está aqui o fruto. Uma mulher que intercede pela sua família. Você pode ter carro do ano, casa na praia, você pode ter a melhor casa, mas o maior projeto que você tem que cuidar e zelar é a sua família. Porque se a família é ruim, já era, tudo vai ruir. E essa mulher é uma mulher intercessora, e ela faz a diferença. Jesus está entrando na cidade de Tiro, quando uma mulher, ela começa a gritar. Em Marcos vai ser mais explícito dizendo, mais claro, aleluia, em qual Marcos vai escrever que Jesus, ele não quer ser incomodado, e ele está em uma casa, mas Mateus não diz que ele está em uma casa. Mas uma mulher, ela começa a clamar. Clamar aqui, queridos, é gritar mesmo. E os discípulos já estavam perturbados, e já falando para Jesus: Jesus, despede. Despedir aqui Senhor, faça o que essa mulher quiser e manda ela embora, porque nós não estamos aguentando. Ela está gritando. Mas Jesus não vai responder nada, ele fica em silêncio. Mas ele vai dizer para os discípulos assim: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa do meu Pai. O que Jesus está querendo dizer aqui, irmão Beto? Ele está querendo dizer que a hora da nação gentia não era a hora, que o tempo ia chegar. Então, a mulher que gritava, enquanto os discípulos estão falando, o que ela vai fazer? Ela vai prostrar os pés de Jesus e vai adorar. Aleluia. E é aí que ela tem o seu tempo. Ela chama a atenção de Jesus pela sua adoração. Eu lembro da mulher do fluxo de sangue, queridos, aonde uma multidão cercava Jesus e apertava ele. E ela disse: olha, se eu somente tocar nas orlas da veste de Jesus, eu serei sarado, eu serei curado. A mulher toca em Jesus e automaticamente ela é curada. Não, Jesus sentiu que saiu virtude. E os discípulos, respondendo Jesus, vai dizer: mas Senhor, a multidão te aperta. E o Senhor diz: como que alguém me tocou? Mas ele diz: olha, porque de mim saiu virtude.
O diferente aqui, queridos, que muitos, ou todos que estavam ali da multidão, estavam querendo que Jesus tocasse neles. Toca em mim, Senhor Jesus. Mas essa mulher, ela fez o oposto. Mas ela disse: eu vou tocar. Em vez de Jesus tocar nela, ela tocou Jesus. E é isso que a mulher cananeia, ela vai fazer. E ela vai dizer, e Jesus vai dizer, né, que não era bom tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas ela vai dizer: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem. Algumas traduções vão dizer que essas migalhas caem da mão das crianças. Queridos, a fé dessa mulher é tão grande que eu começo a pensar que parece que, em vez de Jesus dar uma lição na mulher, parece que a mulher está dando uma lição de Jesus. Porque Jesus chama ela de cachorrinho, mas ela aceita. Essa mulher, ela não é como o irmão Beto. Talvez muitos aqui vão dizer: nossa, a palavra foi dura demais, eu não aguento isso. Nosso pastor está pregando uns dias, nosso Deus, eu não estou gostando muito da pregação. Talvez o não do homem, o não da irmã de Lidiane, para mim, eu vou falar assim: não, a irmã Lidiane falou, é o não dela. Mas o negócio é o não de Jesus, que Jesus não deu. Mas o negócio aqui, que os discípulos estavam a favor da mulher. Eles estavam falando assim: Jesus, despede ela, faça o que ela quer. Mas o que me intriga, queridos, e pode intrigar você também, é o quê? Que Jesus é contra o sistema, ele é contra a religião. E o debate é justamente por causa disso. Porque lá em Cafarnaum, ele está debatendo com os fariseus e com os escribas a respeito disso. E os fariseus estão falando com ele, né? Olha, os seus discípulos não fazem, né, a lavagem das mãos, a purificação. Eles não lavam os copos, eles não purificam, assim como os anciãos. E Jesus, ele vai ficar chateado por causa dessa conservação que eles têm ao extremo. E Jesus, ele sai chateado por esse motivo, porque eles não aceitam. Mas parece que quando Jesus chega lá em Tiro, na terra dos cananeus, parece que é outro Jesus que está chegando lá. O que é isso? Porque o Jesus que não aceita o sistema, agora ele está usando o sistema para não atender a mulher. O que está acontecendo, Senhor? Porque Jesus deveria, não, eu vou atender aqui. É assim que Jesus faz. Porque Jesus, ele quebrou aquele paradigma de um mestre conversar com uma mulher. E quando ele chega lá em Samaria, ele está à beira do poço e ele vai conversar com a mulher samaritana.
Ele vai fazer tudo ali para quebrar a religiosidade, o preconceito. Ele quebra tudo, mas agora parece que é outro Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque já tem 3 quarta-feiras que nós estamos estudando essa lição na escola dominical. 3 semanas falando do Espírito Santo de Deus. O que Jesus está querendo dizer? Olha, não é tempo. O tempo é para os judeus. E agora, o tempo não é dos cananeus, dos gentios. Porque eu ainda vou dizer para os discípulos. E a correção é para os discípulos, porque eles queriam pregar para os gentios, para a Judéia, até os confins da terra, ao seu tempo. E o que Jesus está dizendo aqui? Eu vim para cumprir tudo aquilo que foi dito pela boca dos profetas. Então, se os profetas falou, é desse jeito que vai ser. Então, primeiro, a casa de Israel. Então, não posso tirar, aleluias, da casa de Israel, aleluia, e ir evangelizar, aleluias, os gentios. Agora, pensa bem. Se Jesus está em conflito com os fariseus, e eles não querem aceitar Jesus. Pensa bem. Porque Jesus é o pão que desceu do céu. E eles não querem ser alimentados por Jesus. O pão está na mesa e eles os desprezam. E eles chamam os samaritanos, os cananeus, os gentios, de cano, de puros. Imagina se Jesus, ele vai lá e começa a fazer esta obra. Tira o pão da mesa e dá. Vocês acham que os judeus que não aceitam os samaritanos e nem gentios e acham que eles não merecem, vocês acham que eles aceitariam migalhas? Se o pão eles não estão querendo, quanto mais migalhas. Mas é que dá, queridos, que a mulher, ela sabe aonde está a sua posição. Quantas sabem aqui da sua posição? Quantas sabem aqui do dever de vocês? Porque primeiro, queridos, Jesus vai tratar da mulher. Isso é muito importante, que quando Jesus, ele diz, grande é a sua fé, é porque aquela mulher foi tratada. Porque essa mulher, ela chega e reconhece Jesus como filho de Davi. Mas depois, ela diz, Senhor, socorre, me ajuda. Ou seja, primeiro, Jesus vai tratar dela. Aquela luta, aquele demônio que estava perturbando a filha dela, aquela prova projetou ela para ir procurar Jesus. E o que eu aprendo com isso? Que as lutas, as provações, elas me projetam para mais perto de Deus. Está passando luta? Vem para a casa do Senhor. Sabe por quê? A mulher, irmã Lidiana, ela deixou o problema lá na casa dela. E ela veio buscar o recurso aonde Jesus está.
deixa o seu problema lá na sua casa e vem buscar a presença de Deus na casa do pão, aonde tem solução, aonde Jesus fala com você, aonde Jesus, Ele tem, aleluias, a sua palavra. Aqui está o pastor, aqui está, aleluias, as pregadoras do Evangelho de Jesus. Aqui tem pão, aqui tem remédio, aqui tem solução para a sua alma e para a sua família. Aleluia. Glória a Deus. Mas não vê, é porque o Senhor não sabe as minhas lutas, você também não sabe as minhas. É o deserto que sarou e preparou Moisés e fez dele um grande profeta do povo de Israel. Aleluia. Você vai ser uma grande mulher, aleluia, da presença de Deus. Deus já te usa e vai te usar muito mais. Aleluia. Saiba a posição correta. Mas que posição é essa, irmão Beto? É porque a aprovação, queridos, ela nos trata. Talvez você fale assim, mas essa aprovação que eu estou passando, essa luta sempre me persegue. É porque precisa ser tratado alguma coisa em você. Você precisa ser sarado. Porque tem pessoas, tem ovelha, irmãos, que vêm para a casa de Deus para ser tratada. Mas às vezes Deus coloca pessoas aqui para nos tratar. É assim que Deus faz. Qual a aprovação que você está passando? Ela está tratando você. Amanhã você vai ser uma pessoa melhor. Olha, eu aprendi com as minhas lutas. Porque vitória, irmão, você já é vitória. Agora a luta é você aprende com elas. Você sai fortalecido. Você sai, aleluias, preparado. É assim que Deus faz. Aleluia. E eu quero terminar. Aleluia. Aquela mulher vai dizer: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas. Jesus está humilhando ela? Não, queridos. Não é isso. Porque o judeu chamava o povo de cão, que comia nas ruas, que revirava o lixo. Não, mas Jesus está chamando ela de cachorrinho, um animalzinho de estimação. E se eu trazer hoje, para o tempo de hoje, queridos, eu quero te decepcionar, porque tem cachorrinhos aí que estão sendo mais bem tratados do que o irmão Bento. Tem muitos animalzinhos aí, ó, que são diferenciados. Aleluia. Talvez se você cometer um crime como ser humano, paga a fiança, sai pela porta da frente. Aleluia. Mas se você fazer isso com um cachorrinho, você está encalacrado, não tem fiança, é um indefeso. Jesus está tratando carinhosamente ela como cachorrinho. Você sabe o que ela está dizendo para Jesus? Ela está dizendo assim: olha, Senhor, eu sei aonde está o lugar dos judeus, mas eu também sei o meu lugar. Aleluia. O lugar dos judeus, dos filhos, é na mesa, mas o meu lugar é debaixo da mesa. Eu aceito, mas eu te peço, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Eu aceito. Aleluia. Eu seja do jeito que o Senhor quiser. Faças o seu querer. É assim que ela recebe aquela palavra. Humildemente aceita, queridos. Às vezes nós queremos nos assentar na melhor mesa. O meu lugar é na cabeceira.
O meu lugar é aqui em cima do altar e não aqui embaixo. Queridos, esses lugares aqui é tudo igual. Não tem lugar melhor do que esse aí que você está sentado agora. Seja aqui embaixo ou aqui em cima. Jesus, Ele te conhece. Não adianta você querer passar na frente. Aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus te conhece. Ele sabe da tua luta. Talvez você tenha batido no peito, colocado a melhor roupa para vir, mas Jesus conhece o seu coração. Ele sabe por que você veio aqui hoje. Então por isso ele sabia que aquela mulher tocou com medo diferente. Mas eu quero te dizer que a nossa oportunidade chegou. Porque chegou a vez do Espírito Santo fazer isso. Através de mim e através de você. Porque eu estou sentado na mesa agora. Porque naquele tempo da mulher cananeia não tinha chegado a vez dos gentios, mas hoje chegou, queridos. Atos capítulo 1, 8, aleluia, vai cumprir a inauguração da igreja, aleluia, e chamou o povo, aleluia, para sentar à mesa. Queridos, tem espaço na mesa de Jesus, aleluia, não fica, aleluia, achando que não tem lugar para todo mundo, queridos. Aleluia. Eu quero dizer para você, tem um lugar preparado para você. Glória a Deus. E eu penso, será que nós não estamos fazendo como os judeus? Jogando pão da mesa fora, não querendo pão? Queridos, aceita-se Jesus como Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se coloca sempre no lugar, aleluia, onde você foi chamado, e na humildade, o Espírito Santo e com mais Deus abençoe você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Aleluia, que bênção. Que Deus possa abençoar o pastor Beto grandemente. E eu quero passar o microfone para o pastor Bruno.